Evangelho de Mateus, São Mateus, capítulo 5. A partir do versículo 43. Diz assim a Bíblia: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estais nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Amém, meus irmãos? Podeis se assentar. Nós estamos no primeiro dia de um mês, que é o último mês do ano de 2015. Parece que faz poucos dias que nós estávamos aqui, num jantar de confraternização, agradecendo a Deus por um ano que estava terminando e outro que estava começando. Como passou rápido. O ano foi embora, né, irmã Luzia? Tão rápido, e nós estamos vendo a velocidade do tempo. E nessa velocidade do tempo, nós chegamos num momento como este e fazemos um balanço na vida, procuramos fazer algumas análises e ver o quanto Deus é grande e a sua misericórdia para conosco. Quantos vendavais, quantos temporal que tem passado neste ano, nas nossas vidas, nos nossos negócios, nos nossos familiares, mas chegamos aqui, vitoriosos. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Se você chegou até aqui, meu irmão, é porque Deus tem te agraciado. Você não é um a mais no meio da multidão, você não é um Zé Mané, não, você chegou pela graça de Deus. Isso revela o amor de Deus para conosco. O livramento, o amor, o carinho que Deus tem pelo seu povo. Te deu saúde, te deu força, te deu vida para nós chegarmos até aqui. E quando nós chegamos também num momento como este, nós começamos a fazer uma análise de pessoas que estiveram conosco ao longo destes meses. E algumas pessoas, elas fazem o que os fariseus faziam. E é isso que Jesus, nessa noite, está chamando a atenção nossa.
Tem muitas pessoas que chegam exatamente num momento como este e começam a lembrar de algumas pessoas que estiveram na caminhada ao seu lado, por uma razão ou por outra pararam, e elas então começam a fazer e a dizer como os fariseus. Como é que os fariseus faziam na época de Jesus? Jesus está dizendo assim, ó: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso é Jesus que está falando. De quem que Jesus está falando? Jesus está falando dos fariseus, que falavam e pensavam e agiam desta maneira. Abrace aqueles que te abraçam, ame aqueles que te amem, e aborreça e odeia aqueles que te odeiam. Essa era a filosofia, o ensino dos fariseus. Jesus então vai confrontar esse pensamento. Jesus então vai confrontar essa doutrina dos fariseus. E Jesus então chama os seus discípulos e diz: olha, essa não é a minha doutrina, esse não é o meu ensino. A minha palavra, o meu ensino não é pagar o mal com mal, e nem pagar o bem com mal. A minha doutrina vai ao inverso disso. Eu trabalho no contrário dessas coisas. A minha palavra é pagar o bem com o bem e pagar o mal com o bem. A minha doutrina é essa. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus pede aqui, irmãos, 4 coisas para que nós façamos. Primeiro, amar os nossos inimigos. É primeira ordem que Jesus dá aos seus discípulos. O segundo, ele diz assim: olha, eu quero que vocês bendiz aqueles que vos maldizem. Eu quero que vocês falem bem, num português mais perto, mais claro. Eu quero que vocês elogiem, fale bem daqueles que falam mal de vocês. Terceiro, eu quero que vocês orem por aqueles que vos maltratem. E também orem por aqueles que vos perseguem. Deixa eu falar aqui, perguntar a vocês, irmãos, é fácil fazer isso que Jesus mandou fazer? Vamos ser sinceros, irmãos. É fácil ou é difícil? É difícil. Mas é possível fazer ou não é possível fazer? É possível. Mas é possível fazer para aqueles que são espirituais ou para aqueles que são carnais? Oi.
Pastor Antônio está dizendo que tem muitos que oram pelos inimigos. Mas aquela oração, Jesus, mata, liquida, Senhor. Faça a terra abrir, Senhor, como tu fizeste no passado. E desapareça, engole vivo, Senhor. Não deixa morrer com a terra, não deixa a terra engolir vivo. Tem pessoas que oram dessa maneira. Mas vamos começar com a primeira ordenança que Jesus pediu para nós: amar aqueles que nos odeiam, amar os nossos inimigos. Abra sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, e veja o que Jesus está novamente falando neste Evangelho. Versículo 6, capítulo 6, versículo 35 do Evangelho de Lucas. Diz assim: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei o bem. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Jesus está nos colocando, irmãos, de uma maneira a entender a realidade da vida, que o mal não compensa. Tem muitas pessoas, o salmista Davi, ele chegou a indagar uma vez com Deus, dizendo: Deus, como é que os ímpios prosperam tanto e os justos sofrem tantas provações, passam por tantas dificuldades, por tantas lutas? O salmista indagou uma vez com Jesus. Irmãos, me diga uma coisa: o mal, ele dura para sempre? Quem é que tem maior longevidade? O bem ou o mal? O bem sempre vai vencer o mal ou não? Sim. O bem, irmão, sempre vai vencer o mal, seja em qualquer circunstância. Por isso que a verdade, ela precisa sempre ser dita na hora certa, nos momentos certos, porque sempre a verdade vai vencer a mentira. As pessoas mentem uma vez, mentem duas, mentem três, mente quatro, chega uma hora, entra em contradição. Mas a verdade, aquilo que você fala hoje, você continua falando amanhã. Daqui 30 dias, se as pessoas perguntar como é que foi mesmo o negócio, você vai relatar a verdade. Daqui um ano passou e o vento passou, as pessoas perguntam: irmão, ô irmã, me diga aquele negócio que aconteceu lá, como é que foi mesmo? Me falaram desse jeito, daquele... Como é que é? Você vai repetir exatamente como aconteceu. A verdade sempre vai prevalecer. E as mentiras sempre vai cair por terra. Quando eu digo que sempre o bem prevalece e o mal, a tendência é uma hora acabar, vocês estão vendo, irmãos, o que está acontecendo no nosso Brasil. O mal está chegando no seu fim. Todos aqueles que praticaram o mal nessa nação, Deus está passando uma peneira. Os verdadeiros, as pessoas honestas, as pessoas sinceras,
elas dormem tranquilas e acordam em paz, não é verdade? As pessoas que praticaram o mal, fizeram as coisas erradas. Ainda ontem à noite eu estava vendo um jornalista falando, eu não sei se ainda tem calmante nas farmácias de Brasília. Porque o desespero está muito grande lá. Então tem pessoas que só estão dormindo ultimamente na base de calmante. Por quê? Porque elas não sabem o que vai acontecer o amanhã. Quem será o próximo? Quem é que vai chegar lá às 6 da manhã algemando, sendo algemado? Essa é a realidade daqueles que praticam o mal. Então Jesus diz assim, olha, para os seus discípulos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero que vocês amem os vossos inimigos. Por que eu quero, na verdade, que vocês amem? Qual que é, afinal de contas, a supremacia disso? Eu quero que vocês amem os vossos inimigos, porque eu quero que vocês sejam filhos do Pai que estais nos céus. Para ser filho de Deus, você precisa aprender a amar o seu inimigo. Tem muitas pessoas voando no espaço. Não lê Bíblia, não conhece o que é a Bíblia, e falam as coisas e fazem as coisas e acham que são filhos de Deus. E estão com o coração cheio de ódio, cheio de vingança. Não vê a hora de dar o troco. Porque o brasileiro é assim. Tudo bem, vou deixar passar. Vou fazer de conta que eu não estou vendo. Vou fazer de conta que eu não vi. Vou fazer de conta que não é nada. Mas, na primeira curva, eu vou pegá-lo. Vai chegar a minha hora. O meu momento vai chegar. E isso vai construindo dentro do coração um ódio, uma vingança. Por isso, irmãos, que nós estamos vendo a cada dia o ódio tomando conta das famílias. Quantas desgraças nas famílias, quantas mortes terríveis entre casais que não têm misericórdia, matam por vingança. E o ódio constrói cada dia mais ódio. Mas o amor, irmãos, quando está nos nossos corações, ele é suficientemente poderoso para perdoar o ódio. Quem ama consegue perdoar. E quem perdoa, ele tem a honra de ser chamado filho de Deus. Quantos que querem ser chamados filho de Deus? Todos nós. Ninguém quer ser chamado filho do inimigo das nossas almas. Todo mundo quer ser filho de Deus. Porém, será que todos nós estamos dispostos a amar os nossos inimigos? Ah, pastor, mas eu não tenho inimigo. Então você está vivendo no paraíso. Não é verdade? Porque a Bíblia diz que aqueles que não servem a Deus, aqueles que não creem em Deus, eles olham para nós e nos odeiam, sabiam? Não vai pensar que o mundo lá fora nos ama. Não, suportam, porque não tem o que fazer.
mas no fundo nos odeiam, porque eles têm nós como verdadeiros perturbadores, como alguém que faz alguma coisa diferente na sociedade. Eu estava ontem conversando com uma doutora nessa cidade, e ela disse, olha, esses dias eu estava ouvindo um programa de televisão e um pastor estava dizendo assim, olha, eu quero dar um conselho para vocês. Não casem, vocês que são católicos, não case com evangélicos, porque não vai dar certo. Vocês que são macumbeiros, procure casar com macumbeiros. Vocês que são espíritas, case com espírita. E assim por diante. Eu falei, mas o pastor estava falando assim, com qual razão que ele estava dizendo essas palavras? Não, ele estava dizendo isso porque não, ele estava explicando para as pessoas que quando o crente casa com a pessoa não crente, o seu convívio matrimonial vai ser problemático. Não vai dar certo. Aí eu entrei na Bíblia com ela. Eu disse, não, mas não é bem o pastor que está dizendo isso. Na verdade, quem disse isso foi Jesus. Jesus já disse isso quando ele disse sobre o jugo desigual. Por isso, irmãos, que tem pessoas que dizem assim, não, pastor, mas lá na minha igreja não tem ninguém para mim. Lá na minha igreja não adianta. Eu já olhei nos 4 cantos, não tem ninguém, eu vou buscar lá fora. E quando eu casar com ele, eu sei que ele não quer saber de igreja, não quer saber de Jesus, mas uma coisa eu digo, olha, eu nasci no berço evangélico, eu conheço a Bíblia, sei como funciona, mas eu vou casar com ele porque ele me ama, e se ele me ama, eu vou trazer ele para a igreja. Irmãos, o índice é muito pequeno. É mais fácil ele levar você, tirar você da igreja, do que você trazer ele para a igreja. Esse é o percentual, é muito menor o índice daqueles que conseguem trazer. E maior é o índice daqueles que conseguem levar. Por isso, meus irmãos, Deus sempre tem o melhor para os seus aqui dentro. Deus sempre tem preparado para os seus. Nós devemos ensinar os nossos filhos, nós devemos ensiná-los a buscar e esperar a vontade de Deus, para não ser decepcionados amanhã, porque o mundo só tem ilusão, e nós sabemos disso. E tem muitos pais que não têm coragem de sentar com os filhos e dizer a verdade para os filhos. Depois acontecem os problemas, aí vem chorar, e vem chorar tarde. Então é muito mais fácil, meu irmão, nós tomarmos posição e salvar os nossos filhos, que muitas das vezes entram no mundo da fantasia, no mundo do engano, e acha que as coisas lá na frente vai conseguir contornar a situação, e não vão contornar. É melhor aguardar. Espere em Deus. Deus tem sempre o melhor para os seus. Eu gostaria que você lesse 1 João, capítulo 4, versículo 8. Diga aí, leia o que Jesus está dizendo. Carta de 1 João, capítulo 4, versículo 8. Um dos irmãos leia. Quer dizer que aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é o amor. Por isso, queridos, nós precisamos conhecer cada dia a mais quem é esse Deus.
quem é o nosso Deus. Ele está dizendo para mim e para você, se você não consegue amar, você não consegue entender e não consegue amar a Deus. Você não conhece a Deus. Porque o maior exemplo de amor, a maior referência de amor, é o nosso Deus. Então, se Ele é amor, e você não consegue amar, você precisa conhecer quem é Deus. Por isso o Espírito Santo, Ele nos traz numa noite como esta, irmãos, para fazer refrescar a nossa mente, alertar, abrir os nossos corações, que nós precisamos amar o nosso próximo, independente da circunstância, independente do que falam de nós, independente das calúnias, independente do que praticam. Nós temos que amá-los como os nossos irmãos, entendendo e suportando as suas fraquezas. Você sempre, irmão, que é capaz de perdoar, você sempre vai estar um pouco acima. Sabe por quê? Porque você vai estar num lugar que você vai estar olhando para essas pessoas e dizendo, eu preciso suportar a fraqueza do meu irmão. O meu irmão fez isso, o meu irmão fala isso, o irmão pratica isso porque ele é fraco. Está vivendo um momento de fraqueza. Mas eu, como sou forte, não é porque eu queira ser forte, não. Porque o Deus que eu sirvo é forte. E quem está nele é forte. E através dele eu consigo enxergar a fraqueza do meu irmão. E aí eu consigo perdoar o meu irmão. Para que eu tenha paz, para que eu tenha alegria. E para que eu seja realmente chamado filho de Deus. O que adianta eu vir para a igreja com o coração cheio de ódio, cheio de vingança, e querer aqui glorificar a Deus, querer se dar-se como filho de Deus, se na verdade a Bíblia está dizendo, aquele que não ama, aquele que não perdoa, não é filho do Pai. Então eu preciso entender isso, e eu preciso buscar este amor. Quantos pais que não conseguem perdoar os filhos? Não conseguem. Administra. Eu já ouvi muitos que dizem, não, eu administro lá minha família. Administro meus filhos, administro os parentes, mas eu não consigo perdoar. Fizeram as coisas tudo errada, foi contra a minha vontade. E cansei de aconselhar. E não quiseram me ouvir, agora estão sofrendo, e eu não quero nem saber, eles que vivem a vida deles, e não conseguem perdoar. Ao inverso, filhos também que não conseguem perdoar os pais. E esse povo, pastor Antônio, está tudo dentro das nossas igrejas. Estão tudo dentro das nossas igrejas. Não estão lá fora. Não estão no mundo. A maioria está dentro das nossas igrejas, cantando no coral, tocando na orquestra, na nave da igreja, alguns aqui no púlpito. Não escapa ninguém. E Deus está dizendo assim, ó, aquele que não sabe amar o inimigo, não sabe perdoar, ele não pode ser chamado filho do Pai. Ele não é filho. Ele pensa que é, mas não é. Então, meu irmão, se queremos ser conhecidos e chamados como filhos de Deus, nós precisamos aprender a perdoar os nossos inimigos. Bendizer aqueles que nos maldizem. Não é fácil não, meu irmão. Cabra falar mal de você, a mulher falar mal da senhora, minha irmã.
a tua vizinha falar mal da senhora. A senhora sempre uma mulher prudente, uma mulher cautelosa, e a tua vizinha falando mal de você, ou os teus parentes falando mal de você, e você, quando pode, você fala bem dela. Você diz, não, a melhor vizinha do mundo é a minha vizinha da direita. E aquela que mais fala mal de você. A melhor vizinha que eu tenho é aquela da esquerda. É aquela que até calunia você. É até aquela que fala, olha, eu tenho minhas dúvidas. Porque o marido dela anda viajando muito. De vez em quando eu vejo aí um movimento aí dentro dessa casa, um tal de entra que sai, calúnia para tudo quanto é lado. E você falar assim, que mulher abençoada essa mulher. Deus abençoa esta mulher. Prospera esta mulher, Senhor. Ajude ela. Dá graça para ela. Dá saúde para ela, Senhor. É fácil? Não é. Não é fácil. Nós precisamos aprender a fazer isso. Devemos fazer isso. Temos a obrigação de fazer isso. Se não fizermos isso, irmãos, perderemos o direito de ser chamados filhos de Deus. O negócio é estreito. Não tem para onde escapar, meu irmão. Você tem que dizer que nem o salmista Davi disse, no Salmos 103. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Tudo o que está, Senhor, bendiz o seu santo nome. Todas essas afrontas, essas calúnias, essas pessoas que falam mal de mim, eu quero te bendizer. Eu quero louvar-te pela vida delas. Eu quero te dizer, Senhor, que são pessoas especiais para ti. Que tu sofreste, morreste, Senhor, também por elas. São pessoas importantes, que vivem no mundo da ignorância, mas que tu morreste para salvá-las, como salvou a mim. Leia Levítico 19, 18. É bom que você memorize bastante alguns versículos. Pode ler, Levítico 19, 18. Não vingarás ira, ódio. Deus não está nesse negócio. É mandamento bíblico, é ordenança, é Deus falando. Eu não aceito vingança. A vingança pertence a Deus. Deus está dizendo assim, olha, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Deixa a justiça e a vingança com Ele. Ele sabe como fazer as coisas acontecer. Você precisa fazer ao contrário. Você precisa abençoá-los. Você precisa bendizê-los. E mais do que isso, você precisa orar por eles. Você precisa, meu irmão, é olhar e ver o João praticar tudo quanto é coisa, injustiças e calúnia contra você, e você dizer assim, ó, hoje o João me paga. Hoje o João vai me pagar.
Sabe como que ele vai me pagar? Eu vou entrar lá no meu quarto, vou dobrar o meu joelho e vou orar por ele. Eu vou abençoar o João hoje. Eu vou tirar 1 hora de oração. Vou dizer para Deus abençoar o João na terra. Engrandecer o João na terra. Sabe aquele que te ligou e disse, pastor, eu queria que o senhor tivesse, pastor, em tal lugar, para o senhor ouvir o que fulano falou do senhor e da igreja hoje. É para esse que eu tenho que dobrar o meu joelho e orar por ele. Abençoar ele. Dizer, Deus, tem misericórdia dele. Ajuda ele. Dá entendimento para ele. Dá força para ele, Senhor. Dá saúde, não deixa ele morrer, Senhor. Não dê enfermidade, não. Ele precisa ter saúde, ele precisa ter força para contemplar, Deus, a vitória na vida da tua igreja. Para ver as bênçãos, Senhor, na vida do meio do teu povo. Você ora para Deus matar o teu inimigo, ele morre e não vai ver teu sucesso. Não, meu filho, você tem que fazer o contrário. Você fala, Jesus, deixa ele vivo. Olha o que o salmista disse, ó, Jesus, ó Deus, prepare um banquete perante mim, na presença de quem? Dos meus amigos? Ah, dos meus inimigos. Senhor, eu quero que tu prepare uma mesa farta, uma mesa recheada. E eu quero que todos os meus inimigos estejam presentes, contemplando a bênção que tu está fazendo na minha vida. Eu quero, Senhor, que eles estejam vivos para ver o sucesso, a grandeza, aquilo que tu reservaste para mim, Senhor. Então eu não quero que morra, não, quero que fique vivo. Senhor, dá saúde para eles. Livra eles dos desastres, livra eles dos perigos. Eu quero que eles estejam vivos, ó Deus, para contemplar a tua grandeza na minha vida, na vida da minha família, na vida da tua obra, Senhor. Todos os nossos inimigos, irmãos, nós precisamos mudar a linguagem. O dia que nós começarmos a entender e começarmos, irmãos, a fazer o que Jesus está mandando fazer, a história da igreja na terra começa a mudar. A história na minha vida, na minha família começa a mudar. Se não sabe o que acontece, querido, você começa a morrer. Se você faz o contrário, você começa a morrer e o teu inimigo continua vivo dando risada da sua cara. Você pode perceber que o maior índice de pessoas com depressão, está ali uma psicóloga ali, ó. O maior número de pessoas que vivem com depressão são pessoas que não conseguem perdoar. Não consegue perdoar. A vingança está estagnada no coração das pessoas. E você começa a conversar e elas começam a abrir o coração. Não, mas eu não consigo. Eu não esperava isso dela. Eu não esperava isso dele. Eu não esperava isso. Fiz tudo de bom. Sempre pratiquei o melhor. Sempre estendi as mãos. E de repente estou sendo traído, estou sendo traída. E aquilo vai criando dentro do coração um negócio ruim. E a pessoa vai ficando deprimida. E as pessoas vão ficando doentes. E de repente está tomando um câncer na cabeça, no seu estômago, não sei aonde. Em algum lugar vai estourar esse câncer.
E aí o futuro é onde, meu irmão? A SAF agradece. Porque ela vai ter serviço. E ela faz um serviço tão completo que até cafezinho ela dá no velório lá. Aí os teus inimigos vai tudo lá. Falei, avisei, psicóloga falou, pastor falou. Numa terça-feira eu estava lá. E o pastor disse que era para fazer o contrário. Que era para orar. Que era para amar. Que era para perdoar. Eu não consegui perdoar. Continuei querendo me vingar. Não consegui limpar o meu coração. Olha lá onde foi parar. Na terra do silêncio, meu filho. Deus quer dar vida para a sua igreja. Deus quer vida para todos nós, meus irmãos. Vamos entender isso, meus pastores. Vamos falar isso para o nosso povo. Vamos explicar isso. Nós não podemos viver, irmão, só de mensagens avivalistas, de mensagens que traz só falando em riquezas e prosperidade. Não, nós precisamos primeiro ensinar o povo como ser abençoado. Como é que o nosso povo vai ser rico? Como é que o povo vai ser próspero? Quando eles entenderem isso que Jesus está mandando nós fazermos. Quando a igreja entender isso, as bênçãos, elas correm atrás de nós. Não precisa nós andarmos correndo atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão quando nós fazermos aquilo que Deus está ordenando nós fazermos. Que o Espírito Santo, meus irmãos, nessa noite, possa abrir os nossos corações e possa nos fazer entender que a primazia, a coisa mais rica e profunda que eu posso alcançar na terra é eu ser chamado e ser conhecido como filho de Deus. Não tem nada mais valoroso para mim nessa terra do que eu ser chamado e conhecido como filho de Deus. Que Deus possa, irmãos, nos fortalecer, nos dar graça, nos dar vitória e nós aprendermos a perdoar os nossos irmãos, como Jesus manda perdoar. Eu gostaria de orar nesta hora por todos que aqui vieram. E eu gostaria que você, nesse momento, pudesse abrir o seu coração, não para mim, mas para Deus. Você aproveitar esse momento e você lembrar de algumas pessoas que, quem sabe, você não consegue perdoar. Que existe lá no fundo da alma e do coração, às vezes um desejo até de vingança contra essas pessoas. Mas você ouviu nessa noite o que Deus falou. E eu vou dar oportunidade para você agora abrir o teu coração para Deus e falar com Ele. Pedir força para Deus. Pedir graça para Ele. Para você aprender a perdoar. Se você começar a buscar força de Deus, você vai aprender a perdoar, vai ser perdoado, vai amar, vai ser amado, vai ser abençoado, vai ser próspero. E o mais importante de tudo, você será chamado filho de Deus. Fique de pé, queridos. Feche os seus olhos agora.